Imagine acordar em um mundo onde todos seguem o mesmo ritmo, falam as mesmas frases, vestem as mesmas máscaras. Um mundo onde normalidade é sinônimo de sanidade, onde desviar-se do script coletivo é visto como doença. Agora imagine algo mais perturbador. E se esse mundo não fosse uma distopia fictícia, mas a realidade em que você respira, trabalha e chora todos os dias? Você já parou para questionar o que realmente significa ser normal? Não no sentido estatístico, mas no sentido moral, aquele que dita o que é aceitável, desejável, até mesmo humano. A normalidade é uma ficção perigosa, uma gaiola invisível construída por séculos de condicionamento. E o pior, quanto mais você se encaixa, mais doente fica porque a sociedade que define essas regras já está enferma. Pense na última vez que você reprimiu um pensamento, um desejo, uma raiva, porque não era apropriado. Ou na vez que sorriu quando queria gritar, que concordou quando queria desafiar, que se diminuiu para não ofender. Esses pequenos atos de autoanulação não são virtudes, são sintomas. Sintomas de uma doença silenciosa que corrói a individualidade, que transforma seres complexos em personagens pré-fabricados. Aqui está o paradoxo. Quanto mais normal você se força a ser, mais anormal se torna para si mesmo. Jung chamava isso de sombra ao eu rejeitado, enterrado vivo sob camadas de convenção. Nietzsche via nisso a moral dos escravos, a renúncia à própria força em troca de aceitação. Sartre gritava que o inferno são os outros, mas esquecemos que o verdadeiro inferno é quando nos tornamos como os outros, por medo de sermos nós mesmos. Por que dói tanto olhar no espelho e ver um estranho? Por que a vida parece tão plana, tão previsível, tão sem sentido? A resposta está na pergunta que você tem medo de formular. E se eu estiver vivendo a vida errada? Não errada por falha moral, mas por ser uma vida que não é sua, uma vida emprestada de um sistema que não quer que você acorde. A normalidade é um contrato assinado em sangue invisível. Você entrega sua autenticidade e em troca recebe a ilusão de pertencimento. Mas e quando o preço é a própria alma? Quando cada sim dito por obrigação é um não gritado para seu potencial? Quando a depressão, a ansiedade, o vazio não são falhas suas, mas sinais de que algo lá fora está profundamente quebrado? Aqui está o segredo mais sombrio. Sociedades doentes criam normas doentes. E o que é pior, elas punem quem se recusa a adoecer junto. Pense nas crianças medicadas por não se encaixarem em salas de aula ultrapassadas, nos adultos sedados por questionarem a corrida de ratos, nos sonhos abandonados porque isso não dá dinheiro. Isso não é civilização, é domesticação. Mas há uma fresta de luz nessa escuridão. Porque no momento em que você percebe a armadilha, algo dentro de você já começou a se rebelar. Algo que não pode ser silenciado. Algo que sussurra. E se eu me recusar? E se você for o único são em um mundo insano? Mas como chegamos aqui? Como uma mentira tão grande se tornou a verdade incontestável? Para entender, precisamos cavar mais fundo nas raízes psicológicas e filosóficas do que chamamos de normalidade. A normalidade não surgiu por acidente. Ela foi meticulosamente construída uma teia de expectativas invisíveis, reforçada por medo, recompensa e, acima de tudo, necessidade de sobrevivência. Volte no tempo comigo por um momento. Imagine os primeiros humanos, tribos nômades vivendo sob a ameaça constante da natureza. Pertencer era sinônimo de segurança. Ser excluído significava a morte. Esse instinto ancestral ainda pulsa em nós. Só que agora, em vez de predadores, tememos a rejeição social, o ostracismo profissional, o julgamento silencioso daqueles que nem conhecemos. Aqui está a primeira raiz do problema. O medo primitivo de ser excluído foi sequestrado pelo sistema. 1. A psicologia da conformidade. Nos anos 1950, o psicólogo Solomon Asch provou com um experimento simples o poder devastador da pressão social. Pessoas eram colocadas em uma sala com atores que deliberadamente davam respostas erradas a perguntas óbvias. O resultado, 75% dos participantes concordaram com o erro pelo menos uma vez, mesmo sabendo a verdade. Por quê? Porque o cérebro humano prefere estar errado com a tribo do que certo sozinho. Carl Jung via nisso um perigo ainda maior.
A persona, a máscara que criamos para sermos aceitos, pode engolir quem realmente somos. E quando isso acontece, assombra nossos impulsos, desejos e raivas reprimidos, cresce nas profundezas, manifestando-se como autossabotagem, depressão ou explosões inexplicáveis de ira. 2. A filosofia da obediência invisível. Friedrich Nietzsche foi um dos primeiros a desvendar o jogo. Ele chamou a moralidade convencional de moral de rebanho, um conjunto de regras criadas pelos fracos para domar os fortes. Pense nisso. Quem se beneficia quando você acredita que trabalho duro significa 60 horas semanais em um emprego sem sentido? Quem ganha quando você aceita que sucesso é comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que não gosta? Schopenhauer foi ainda mais direto. A maioria das pessoas não quer pensar, só quer estar certa. E é por isso que a normalidade é tão sedutora. Ela oferece um manual pronto, sem a angústia da dúvida existencial. 3. A engenharia social do século XXI. Aldous Huxley previu isso em Admirável Mundo Novo. O verdadeiro controle não é pela força, mas pelo prazer. Nossa sociedade não usa grilhões de ferro. Ela nos distrai com entretenimento infinito, nos mantém ocupados com crises fabricadas e nos recompensa por obedecer. Você acha que escolheu seu estilo de vida ou foi guiado para ele por algoritmos, publicidade e uma cultura que celebra a mediocridade? Jean-Paul Sartre via nisso a má-fé e a mentira que contamos a nós mesmos para evitar a responsabilidade de sermos livres. É mais fácil dizer, é assim que as coisas são, do que encarar o vazio e criar nosso próprio significado. 4. O grande tabu, a doença por trás da normalidade. Gabor Maté, médico especializado em vícios, descobriu algo fascinante. O comportamento normal da sociedade moderna é muitas vezes um sintoma de trauma coletivo. A pessoa que trabalha até esgotar, viciada em aprovação. O indivíduo que consome compulsivamente, tentando preencher um vazio existencial. A cultura da positividade tóxica, uma negação da dor real. A normalidade, nesse sentido, é uma epidemia de autoalienação. A armadilha final, quando o cativeiro parece liberdade. Aqui está o golpe de mestre do sistema. Ele nos convenceu de que somos livres enquanto seguimos o script. Você acha que está fazendo escolhas, mas seu estilo de vida foi pré-moldado pela economia. Seus desejos foram plantados pela mídia. Suas inseguranças foram amplificadas para vender soluções. E o mais perturbador? Quanto mais você se ajusta, mais doente fica e mais a sociedade insiste que o problema está em você. Mas quais são as verdadeiras consequências dessa obediência silenciosa? O que acontece quando uma sociedade inteira troca sua autenticidade por aceitação? As respostas são mais sombrias do que você imagina. O preço da normalidade não é pago em uma única parcela. É uma dívida silenciosa, extraída gota a gota da sua vitalidade, da sua criatividade, da sua capacidade de sentir o mundo com profundidade. Você já se perguntou por que, mesmo tendo tudo o que supostamente deveria querer, ainda há um vazio que nada parece preencher? 1. A morte do indivíduo autêntico. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, fez uma observação perturbadora. Quando não temos um porquê, suportamos qualquer como. A sociedade moderna inverteu essa equação. Ela nos deu um como pré-fabricado: acorde, trabalhe, consuma, repita, mas roubou nosso porquê. O resultado? Milhões de pessoas funcionando como autômatos, vestindo suas personalidades como uniformes descartáveis. Você já notou como as conversas se tornaram scripts repetidos? Como as opiniões são ecos de manchetes, não reflexões genuínas? Como até nossas rebeldias são mercantilizadas e vendidas de volta para nós? Esse é o primeiro efeito colateral, a gradual erosão do self. 2. A patologização da sanidade. Num mundo louco, o são parece doente. A criança inquieta e curiosa recebe um diagnóstico de TDAH. O adulto que questiona o sentido do trabalho vira depressivo. O sensível que não suporta o ritmo desumano é ansioso. Gabor Maté alerta. Estamos medicalizando reações normais às circunstâncias anormais. Quando a sociedade é doente, ela trata os sintomas dos saudáveis como doenças. 3. A economia do vazio.
Nossa cultura criou algo perverso. Fabricamos necessidades para vender soluções. Você se sente sozinho? Compre mais seguidores. Inseguro sobre seu corpo? Eis 100 produtos para corrigi-lo. Cansado da rotina? Tome um estimulante e trabalhe mais. O sistema não quer que você se cure, quer que você continue comprando curas falsas. Como Huxley previu, a ditadura perfeita terá a aparência da democracia, mas será basicamente um sistema de escravidão onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos amarão sua servidão. 4. A grande desconexão. Estamos mais conectados do que nunca, mas mais isolados que em qualquer época da história. Trocaram-se olhares por likes. Trocou-se intimidade por mensagens vazias. Trocou-se comunidade por algoritmos que nos dividem. O neurocientista Matthew Lieberman descobriu: a necessidade de conexão social é tão fundamental quanto a fome ou a sede. Quando a negamos, adoecemos física e mentalmente. Mas a normalidade moderna nos treinou para preferir a ilusão de conexão à vulnerabilidade do real. 5. A tirania da positividade tóxica. Não fique triste, pense positivo, não seja produtivo. Esses mantras modernos são formas cruéis de negação da experiência humana. Jung sabia: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Quando reprimimos emoções negativas, elas não desaparecem, elas se tornam sombras que nos controlam. Uma sociedade que proíbe a tristeza, a raiva, o luto, está criando uma epidemia de dor não processada. 6. O paradoxo final: liberdade sem significado. Nunca tivemos tantas opções e nunca nos sentimos tão vazios. 500 canais, mas nada para assistir. 1000 amigos, mas ninguém para ligar às 3 da manhã. Liberdade para ser qualquer coisa, exceto quem realmente somos. O existencialista Sartre estava certo. Estamos condenados à liberdade. Condenados porque, sem normas prontas, precisamos criar nosso próprio significado. E isso assusta mais que qualquer prisão. Mas há uma saída, uma rebelião silenciosa que começa no momento em que você percebe as correntes. Como Nietzsche disse, quem tem um porquê pode enfrentar qualquer como. A questão é: você está pronto para se tornar seu próprio porquê? A primeira coisa que você precisa entender é que a liberdade não é dada, é tomada. E o ato mais revolucionário que você pode cometer hoje não é queimar um prédio ou gritar slogans nas ruas. É pensar por si mesmo. 1. O despertar. Perceber que você está dormindo. Tudo começa com um momento de ruptura, um instante em que a vida, que parecia tão normal, de repente se revela absurda. Você está no meio do trânsito, indo para um trabalho que odeia, para comprar coisas que não precisa e de repente pensa: o que estou fazendo? Você olha para as redes sociais e percebe que todos estão interpretando papéis, não vivendo. Você ri de uma piada que não acha engraçada só para se encaixar, e algo dentro de você se revolta. Esses são sinais, sintomas de que sua consciência está se rebelando contra a domesticação. Como agir? Comece a questionar tudo, não de forma cínica, mas com curiosidade genuína. Por que eu acredito nisso? Quem se beneficia dessa crença? Pratique o pensamento negativo, não no sentido de pessimismo, mas de negar as respostas prontas até encontrar as suas. 2. A coragem de ser incomodativo. Nietzsche escreveu: você deve se tornar caótico antes de poder dar à luz uma estrela dançante. Isso significa: pare de agradar, diga não quando quiser dizer não. Permita-se ser estranho, intenso, apaixonado, tudo que a normalidade tenta apagar. Assuma o custo social da autenticidade. Algumas pessoas vão se afastar. Essas nunca eram suas. Exercício brutal. Faça algo que você realmente quer fazer, mas evita por medo de julgamento. Dance sozinho. Use a roupa estranha. Fale sua opinião impopular. Observe o pavor irracional que surge e depois a euforia de se libertar dele. 3. Reclaiming your mind. A reconquista da sua própria mente. Nosso cérebro foi sequestrado por notificações que exploram nosso vício em dopamina, notícias que nos mantêm em estado permanente de medo ou indignação, algoritmos que nos mostram apenas o que confirma nossos vieses. Contra-ataque, desintoxicação digital, períodos sem telas, redes sociais apenas em um computador velho,
Notificações desligadas. Leitura profunda. 1 hora de livro para cada 10 minutos de scroll. Tédio criativo. Deixe sua mente divagar sem estímulos. É no tédio que surgem os insights mais originais. 4. Trabalho com a sombra. O caminho de Jung para a totalidade. Carl Jung ensinou que não nos tornamos iluminados imaginando seres de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso significa, em vez de reprimir sua raiva, pergunte: o que ela está tentando me proteger? Em vez de se envergonhar de seus desejos inaceitáveis, explore: o que eles revelam sobre minhas necessidades não atendidas? Abrace seus paradoxos. Você pode ser gentil e feroz, racional e intuitivo, vulnerável e resiliente. Prática transformadora. Toda noite pergunte-se: que partes de mim eu traí hoje para me encaixar? E escreva como pode honrá-las amanhã. 5. A arte da desobediência estratégica. Você não precisa largar tudo e virar um eremita, mas pode criar zonas autônomas na sua vida onde as regras sociais não entram. Exemplo: um hobby que ninguém sabe, um diário sem censura. Fazer small bets de rebeldia, um dia de greve das expectativas alheias. Encontrar sua tribo. Pessoas que estão acordando também existem, mas não estão gritando nas redes sociais. Estão nos cantos silenciosos do mundo. 6. O poder do não sentido. Aqui está o segredo final. Você não precisa encontrar um propósito grandioso. O existencialismo nos liberta. Não há um script cósmico. O absurdo é real e libertador. Você pode criar significado em atos simples, cozinhar com atenção, andar sem destino, olhar nos olhos de um estranho. Como Camus escreveu, é no meio do inverno que finalmente aprendi que havia em mim um verão invencível. Mas há uma verdade ainda mais profunda, uma que reescreve todas as regras. Quando você a compreender, nada será o mesmo porque você finalmente verá a normalidade não como prisão, mas como uma escolha que pode recusar. Há uma pergunta que persegue você desde o início deste texto. Uma pergunta que talvez nem tenha coragem de formular completamente, mas que sussurra nas entrelinhas de cada dúvida, cada insatisfação, cada momento de estranhamento com o mundo. E se você já soubesse no fundo que tudo isso é uma mentira, não uma mentira conspiratória, tramada em salas secretas, mas uma mentira coletiva, um acordo tácito em que todos participam, porque é mais seguro do que encarar a verdade. 1. A revelação do jogo. A verdade final é esta: não existe normalidade. Nunca existiu. O que chamamos de normal é apenas o medo disfarçado de tradição, a preguiça intelectual vestida de sabedoria popular, a covardia emocional justificada como realismo. Quando Nietzsche declarou: Deus está morto, ele não estava celebrando, estava alertando que sem mitos coletivos teríamos que criar nossos próprios valores. Mas a maioria preferiu novos mitos. Consumo, produtividade, likes. 2. Você não está quebrado. Sistema que é: todas as suas falhas são features, não bugs. Sua ansiedade é um radar para absurdos que os outros ignoram. Seu cansaço é uma recusa legítima a ritmos desumanos. Seu vazio é o prenúncio de que algo maior quer nascer. Gabor Maté provou. Até os vícios são tentativas de cura. Você não está doente, está respondendo a um ambiente doente com os recursos que tem. 3. O poder do exílio voluntário. Aqui está o segredo dos que despertam. Eles se tornam estrangeiros. Como Dostoiévski, que via a beleza no subsolo dos rejeitados. Como Jung, que mergulhou na loucura para encontrar sabedoria. Como os estoicos, que perceberam que a liberdade está no que você não deseja. Você não precisa odiar o mundo, apenas parar de pedir sua permissão para viver. 4. A arte radical da autoposse. Schopenhauer tinha razão. A saúde se sobrepõe a todos os outros bens. Mas ele não falava do corpo, falava da integridade de ser inteiro. Isso significa: seus demônios são guardiões de potenciais negados. Suas contradições são sinais de complexidade, não fraqueza. Seu caminho não precisa fazer sentido para os outros. 5. O único dever real. No fim só há uma obrigação: não trair a si mesmo. Não por egoísmo, mas porque cada vez que você se diminui, o mundo fica mais cinza.
Cada mentira que você aceita enfraquece a verdade para todos. Cada ato de coragem autêntica é um convite para outros acordarem. O chamado final. A vida não pede que você seja normal. Pede que seja totalmente, irremediavelmente, assustadoramente. Como Rilke escreveu, não há nada mais raro do que um ato realizado com toda a alma. O mundo que chamamos de real está esperando por você. O verdadeiro você, não o personagem, não a máscara, não o funcionário modelo da narrativa alheia, mas aquele que você esconde até de si mesmo. A escolha é simples, mas não fácil. Continuar dormindo, ou acordar e descobrir que a liberdade nunca foi perdida, apenas esquecida.